Senhores, beleza? Alex, estão aí para mais um vídeo. É, trabalhar com uma questão, eu já trabalhei um pouco sobre isso em dois vídeos anteriores. No vídeo que eu tenho sobre controle de realidade e no vídeo que eu faço respondendo aí o Ideias Radicais. Acho que é Rafael o nome dele, do canal Ideias Radicais. E é, agora não tem nada a ver com Ideias Radicais, mas algumas questões que eu ouço em igreja. E eu vejo alguns comentários assim, vamos dizer, entre aspas, tenebrosos em relação ao controle de realidade. Realmente é um tema que não é suficientemente abordado dentro da igreja. Ou mesmo para falar, vamos dizer, inclusive se você contar com ministérios a céu aberto, enfim. A questão do controle de realidade, como já expliquei outrora, ela parte muito do ser humano, porque eventualmente, e não é uma questão, porque a decepção contra Deus, não é exatamente isso, porque mesmo se você se decepciona contra Deus, essa é uma parte do problema talvez. Muitas vezes não é nem só a decepção contra Deus, a decepção contra a realidade, mas não é assim, porque mesmo seja a decepção contra Deus ou a decepção contra a realidade, você sabe que você está errado muitas vezes. Você talvez a pessoa descrente, o cristão ele sabe que ele está errado. Ou pelo menos ele diz assim, provavelmente eu estou errado. Mas isso não quer dizer simplesmente que ele dizer que ele está errado, que necessariamente a opinião dele vai ser alterada. Porque muitas vezes a opinião dele é baseada numa tentação, ele está sendo tentado nessa opinião específica. Muitas vezes sofismada, às vezes até por ele mesmo. Ele inventou um sofisma que ele acha que aquilo é certo por algum argumento falso. Às vezes não, às vezes é um argumento externo, muitas vezes é um argumento externo. Exemplo, ateísmo. Argumentos externos vão criar talvez uma barreira dentro, não necessariamente do coração, dentro da consciência da pessoa, e que ela vai acreditar que Deus não existe, por exemplo. Mas nesse caso não seria crente, enfim. Mas seria um argumento sofismado. Entre vários outros argumentos que eu poderia levantar. Enfim. Então essa é a questão. Em que medida você acredita que tudo aquilo que Deus faz na sua vida e na dos próximos, ou não necessariamente próximos, inclusive pessoas que já morreram ou pessoas que ainda estão para nascer, em que medida o que Deus faz na vida dessas pessoas é tudo correto? É essa a questão. Você não mudaria nada em nenhuma situação. Ou seja, eu tenho a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós podemos partir disso com uma premissa. A vontade das pessoas não necessariamente é. E mesmo a vontade das pessoas em pecado é cristalizada também. Isso não seria alterável? A princípio não, mas você gostaria que fosse alterado? Essa é uma tentativa de explicação sobre o porquê dessa tentação. Eu posso até saber que eu estou errado, não necessariamente apenas saber que eu estou errado me supera a tentação. Muitas pessoas pecam sabendo que estão erradas. É normal. Absolutamente normal. Tem pessoas que não, elas não sabem que elas estão erradas, ou em outras situações elas não só não sabem que elas estão erradas, elas acham que elas têm justificativa para aquela conduta errada. Exemplo, talvez aí aborto, homossexualismo, muitos argumentos tentando defender isso, a Bíblia diz o contrário, porque afetaria a natureza do homem. Por exemplo, seria uma coisa contrária à própria natureza. Nem sei se de certa forma afetaria a própria natureza, porque a natureza dele física não necessariamente seria alterada por causa disso. Você pode, se não me engano, o Enéas diz isso, você pode mudar o fenótipo por operação cirúrgica de troca de sexo. Você pode mudar o fenótipo, mas não o genótipo. Então você pode até tomar hormônios femininos, mas ainda não tem como você destruir totalmente a sua essência masculina ou feminina caso você tenha nascido mulher. Então não teria como. Você teria que, acho que, para manter a sua... Se você é homem, para manter a sua feminilidade, você teria que tomar hormônio a vida inteira. Ou ao contrário, se você é mulher, você teria que tomar hormônio masculino a vida inteira. No caso do homem, então, tomar hormônio feminino. Independente, essa é uma questão abstrata. Então você pode pensar que essa questão de operação, a questão do homossexualismo, você teria algum tipo de justificativa psicológica, é um homem nasceu do corpo de mulher, e aí tem a discussão, isso não é necessariamente verdade, e aí também tem a questão do hermafroditismo, então, independente. Mas há sofismas, isso que eu quero atentar, a pessoa pode, até o crente, pode, contra Deus, vamos dizer, discordar de Deus numa coisa que ele acha que ele está certo, com argumentos até, vou dizer, relativamente profundos, errados, mas relativamente profundos, e existem, vamos dizer, outras provas dizendo que ele está errado, mas ou ele não quer ouvir, ou ele desconhece, ou conhece, mas não necessariamente acredita que há outras respostas que ainda a ciência não descobriu, para tentar desprovar a Bíblia, ou seja lá o que for. Enfim, então esse é um exemplo.
simplesmente porque você conhece a verdade, não necessariamente você concordará com ela. Inclusive por causa do sofisma. Ou até por causa de desconhecimento. Então, para não, vamos dizer, para não enrolar mais, e esse, na minha visão, é um dos grandes fundamentos do pecado, você desejar fazer alguma coisa diferente do que Deus eventualmente permitiu na sua vida, não só em relação a perdoar pessoas que erraram contra você, ou você cometeu um erro e você sente vergonha disso. E alguns diriam que você poderia se auto-perdoar. E talvez isso seja uma verdade. Mas eu acredito, eu vou além porque eu também acredito que não é apenas situações de auto-perdão em que você poderia desejar a alteração da realidade. Simplesmente porque você viu outras situações muito desagradáveis, que não necessariamente afetaram você, você também poderia desejar um controle de realidade. Que seja a Segunda Guerra Mundial, situações do Oriente Médio, blá blá. Poderiam gerar algum tipo de sentimento, desejo em você e alterar a realidade, mesmo que não seja uma situação afeta a você. Isso eu já expliquei, estou apenas resumindo aí o vídeo do controle de realidade, enfim. Um dos argumentos que eu ouvi, para mim, é altamente insuficiente, embora ele seja baseado em fé, ele tem uma parcial, um argumento pelo menos parcialmente verdadeiro, mas ele é insuficiente. Não sei se vou conseguir explicar o porquê, vamos lá. Não, confie em Deus, porque em vez de você ficar desejando, talvez até retornar ao tempo, outras coisas, confie em Deus, que melhor ele fará. Tá, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, você não quer dizer que, mesmo em outras situações passadas, por exemplo, então vamos supor que eu pudesse retornar ao tempo, e para desejando alterar alguma realidade que já ocorreu como fato. Mas peraí, lá numa guerra especificamente, foi tudo vontade boa, perfeita e agradável a Deus? Será que foi mesmo? Então apenas cuidado com isso. Muitos pecados, em guerras, por exemplo, aconteceram. Então, eventualmente, o desejo de você alterar a realidade continua lá. Para quem eventualmente deseja isso, vamos dizer, para quem perdeu a família. Não vamos aqui abordar a situação de auto-perdão, mas vamos lá, o cara perdeu a família, não foi culpa dele, e ele apenas gostaria de alterar a realidade. Ou seja, como se não fosse uma tentação plausível para uma pessoa que tenha tido um trauma muito grande. Mas independentemente da justificação do trauma ou do questionamento contra Deus, eu acredito que o simples fato de você ter fé em Deus, eu acho que não necessariamente vai impedir o seu questionamento, principalmente se a sua fé, vamos dizer, inicialmente ela não é tão grande, ou não é tão grave, não é tão profunda, talvez não tão alicerçada. Lógico que a pessoa vai questionar. Se ela não acredita em Deus, talvez pior ainda. Ou, eventualmente, talvez até um Deus pagão, em relação ao seu Deus pagão, o Deus pagão vai ser questionado e talvez até criticado por conta disso. O Deus cristão também eventualmente seria, mesmo que eu devo manter uma reverência e respeitabilidade para com o Deus cristão, mas dependendo da situação, eu acho muito difícil você não se manifestar, né, dependendo da dificuldade da situação, aquilo que está dentro do teu coração, principalmente a título de dúvida. E assim, eu acho que às vezes as pessoas elas são até cruéis em não reconhecer a plausibilidade da tentação. Não que a tentação seja correta, não que seja correto cair na tentação. Quem conseguir não cair, melhor ainda. Graças a Deus. Mas como se não houvesse, pelo menos uma ligeira dificuldade nesse sentido. Ou muito profunda, muito arraigada, muito difícil de se retirar. Então, esse argumento de fé é um argumento insuficiente, né? Nem todas as pessoas talvez tenham desenvolvido a fé para chegar nesse ponto de não vou questionar nada a Deus ou mesmo ao Deus falso. Claro que é a maior força do universo, mas ao mesmo tempo eu não sei se você pode ser hipócrita consigo mesmo, a não ser que você realmente consiga superar a tentação. Mas se você não conseguiu, você vai deixar de demonstrar essa dúvida, vamos dizer, de jogar as cartas diante de Deus. Eu acho isso hipocrisia. Eu não posso ser talvez desrespeitoso, mas as situações são situações. Como diria, conhecendo a questão da dinâmica dos fatos. Os fatos vão acontecendo, muitas vezes nós não conseguimos controlar a nossa própria falta de fé. Então, é algo no mínimo questionável. Né? É uma coisa, eu digo assim, no mínimo preocupante. É algo que você, que é cristão principalmente, você tem que se preocupar com isso. É um tema altamente relevante. A qualquer momento pode acontecer uma coisa na sua vida que te traumatize. Se você crê em Deus, pode haver conflito, pode haver uma barreira espiritual. Inclusive depois da sua própria conversão, não só antes, depois da sua própria conversão pode haver isso. Você nos converteu verdadeiramente, quem que vai ter uma fé inicial assim? Eu diria que pouquíssimos. Né? Mas não sei, posso estar errado. Né? Tomara que muitos, né? Tenham uma fé de não questionar a Deus. Melhor seria, mas do ponto de vista da realidade eu acho que não é assim que funciona. Né?
Então tenha fé em Deus, né? Não precisa desejar o controle do tempo, tenha fé, tenha fé. Se você consegue, melhor para você. E pastores, hein? Pastores dizendo isso. Mas se você tem essa fé, mantenha ela para você. Eu não sei se necessariamente você vai convencer, pelo menos, as outras pessoas, principalmente os descrentes, de que não há possibilidade de rigorosamente nenhum questionamento contra Deus. Contra Deus. E não que eu esteja, de novo, não que eu esteja sugerindo isso. Eu estou apenas dizendo que, de acordo com a medida da fé de cada pessoa, esses questionamentos vão ser levantados. E talvez até pessoas com grande nível de fé também realizem, entre aspas, o mesmo pecado. Então eu não posso dizer que isso não é uma realidade plausível, factível, verificável no empirismo. Né? Outro argumento é que, ou talvez dependendo da situação, o próprio Deus deseja que você faça algumas perguntas, né? Que você demonstre diante dele, como eu falei, que você joga as cartas e seja sincero em relação ao seu próprio coração até. E talvez não favoravelmente a Deus, mas em face de Deus. Na face de Deus. Você não pode, vamos dizer assim, tratá-lo como qualquer. Claro que para Deus não há acepção de pessoas, mas eu talvez em relação a Deus deve fazer alguma acepção, porque Ele é a maior força do universo, então, e talvez além do universo, inclusive. Então, como será esse relacionamento? Não haverá absolutamente nenhuma dúvida, então joguemos nas mãos de Deus. Né? Inclusive as nossas dúvidas. Né? Mas eu não posso dizer que mesmo nessas dúvidas não haja, inclusive muitas vezes, algum tipo de revolta, mesmo que seja velada. Outro questionamento que eu ouvi, não, esse é errado mesmo, né? nem insuficiente, ele é um questionamento errado, ele tem uma premissa errada. Porque diz o seguinte, vamos lá. A tecnologia do ser humano, pensando na questão de controle de realidade, supondo que nós pudéssemos realmente fazer, seja alteração temporal, retorno temporal, na hipótese possivelmente falsa ou provavelmente falsa, de que não é possível retornar ao tempo. Para que você precisa disso, você já tem instrumentos como perdão, arrependimento, enfim, libertação de culpa, como alguns diriam, a mudança de comportamento. Então, caso você individualmente você tenha esses elementos, tudo bem, você já pode ser libertado do seu pecado e tal, eventualmente tenta demonstrar isso aos demais, para que também se arrependam e também se libertem, sejam libertos por Cristo. Mas olha só, se eu eventualmente, talvez mais para os descrentes isso, embora para os crentes seja possível também, talvez com menos frequência, você deseja controlar a realidade. Vamos que fosse possível, então, seja retorno temporal ou a construção de outro universo, pela sua própria força. Principalmente, vamos dizer, usando tecnologia. Talvez que você tenha inventado, outra pessoa inventou. E daí lá você teria uma vida, pelo menos que você acredita ser mais feliz do que você seria nesse universo todo. Vamos lá. Se isso fosse possível e fosse utilizar a tecnologia humana para tanto, muitos dizem que isso não poderia acontecer porque essa tecnologia seria insuficiente. A tecnologia humana dizem as más línguas, que consegue no máximo construir uma peça de matéria durante, sei lá, que dure 1 minuto, 1 segundo. Bom, eu não sei, e amanhã talvez possa durar mais. Né? Mas, independente, esse argumento também é insuficiente. Porque para o futuro pode ser que seja diferente. Eu acho que não é possível você construir um outro universo, vamos dizer, a não ser que seja dentro da sua imaginação, mas palpável eu creio que não seja possível. Se fosse possível, a questão da simples insuficiência, e esse é um argumento insuficiente porque ele diz assim, mas você estaria usando a tecnologia, não só a tecnologia humana, e inclusive os elementos da própria natureza de Deus para construir outro universo, como se isso fosse uma contradição. Não é. Porque se você está usando os próprios elementos de Deus, que foram criados por Deus para construir um outro universo, bom, primeiro que isso seria possível, nesse caso da sua hipótese. Então Deus teria permitido isso ao ser humano, mesmo que usando os elementos de Deus. Segundo, não, se você usou os elementos de Deus, isso não quer dizer que você não possa usar para o mal. Ou seja, então você não consegue fugir de Deus porque você está usando os elementos de Deus. Não, porque eu posso usar o meu universo para o mal. Posso ir lá e tiranizar o pessoal, a vida que eventualmente eu gerasse nesse universo. Esse é o grande problema. Como
vamos dizer, se essa hipótese fosse verdadeira, como se isso não fosse possível. Ora, eu posso pegar uma barra de metal, o ferro, digamos, foi feito por Deus, eu transformo, de alguma forma, cristalizo numa barra, dessa barra moldo numa arma de fogo, faço um revólver e mato alguém injustamente. Eu já estou usando a energia, os elementos de Deus, a matéria feita por Deus, para usar para o mal. Em relação se fosse possível fazer um outro universo, seria a mesma ideia. Eu posso fazer um universo e vou tiranizar todo mundo lá. Porque eu seria mais feliz assim, supostamente. Então, como se isso não fosse possível, na hipótese de criar um universo. Eu creio que não dá para fazer isso, não dá para criar outro universo. Mas se fosse possível criar outro universo, eu poderia usar para o mal, como se eu não pudesse fazer isso. Ou seja, olha a ideia do cara. Ah, não, porque você está preso, de qualquer maneira, se você for construir outro universo, você está preso aos elementos de Deus? Não, porque você poderia ter usado esses elementos para o mal. O argumento da questão da matéria durar um segundo, até não é que seja um argumento ruim, mas quem sabe amanhã. Outra, por que é um argumento ruim? Você tem outras alternativas. Você já tem a realidade virtual, você já tem a droga que dá alucinação. E que são relativizações da realidade, querendo você ou não. Quer queira você ou não, acabam sendo possibilidades de relativização. Pode viciar, depois pode te matar o teu corpo físico natural. Mas durante o momento da euforia da droga, ou mesmo numa realidade virtual, são controle de realidade. Só que no caso da realidade virtual não seja necessariamente pecado. Talvez nem no caso da droga em algumas situações. Mas muitas vezes é pecado, ou porque a pessoa se vicia, ela acaba se machucando a si mesma. Na realidade virtual isso pode acontecer, o cara pode se viciar no videogame, no computador que seja. Então, a questão da durabilidade do controle de realidade em si feito por você, com os meios que você tem hoje, é um argumento falho. Só porque a matéria que o ser humano conseguiu criar do nada, especificamente, vamos dizer assim, não com tanta certeza, mas vamos dizer que tenha sido do nada. Ou também usando os elementos de Deus, que Deus permitiu para eventualmente criar matéria que dure um segundo. E isso gasta-se eventualmente, sei lá, bilhões de dólares. Sim, amanhã pode fazer um método para criar uma matéria que dure 5 segundos, e assim sucessivamente. Realidade virtual, posso criar um eletrodo, colocar ele na cabeça do ser humano e transporto ele para uma realidade virtual. E ele lá tem um corpo, tá, um avatar dele mesmo. Ou seja, como se não houvessem relativizações disso. Quem sabe até com óculos, uma coisa super sofisticada, que daí transporta já para outro mundo e você vive outras situações. Isso já, de certa forma, foi muito explorado no MMORPG. Talvez não a questão do óculos, talvez tenha sido usada, ou não só a questão do eletrodo, que eu acho que nunca foi usada, para te levar mesmo numa realidade virtual muito, em que você teria movimentos braçais, movimentos corpóreos, né? Você pode realmente movimentar o busto, praticamente o corpo inteiro, ou o corpo inteiro mesmo. Então, isso pode até não ser possível, mas eu digo que não é uma realidade tão distante. Nós já temos isso num nível muito menor. Acho que é apenas para responder aí algumas questões sobre controle de realidade. A questão do argumento da fé em Deus, que, como se mesmo que a pessoa tendo fé em Deus, se ela sofre um trauma, ela não ia questionar Deus de maneira nenhuma. Pois isso não é uma coisa assim tão fácil assim. O próprio Jó, né, uma referência, principalmente tanto para quem é crente como para quem não é cristão, lê o livro de Jó. Pelo menos alguns questionamentos houve. Outros momentos da Bíblia também. Trazendo também esse argumento da durabilidade da relativização da realidade de construir outro universo que dura apenas um segundo, não sei, amanhã pode durar mais. Nós já temos métodos que são controle de realidade e podem ser utilizados por mal, e podem ser utilizados em pecado pelas pessoas, ou feitos para machucar pessoas, para que elas se viciem, como a droga, e talvez em alguns casos o próprio videogame, talvez pode ser usado por mal, mas aí talvez seria mais culpa de quem usa, né? A pessoa pode usar de uma maneira maldosa, deixando talvez de fazer os seus afazeres para jogar videogame. Você teria essa possibilidade. E mesmo que você esteja preso aos elementos de Deus, não quer dizer que você não possa usar os elementos de Deus para o mal. O ser humano tem essa liberdade, talvez não devesse fazer isso, mas ele tem essa liberdade de poder usar para o mal. Então, se eu pudesse fazer no universo, eu poderia tiranizar. Seria uma possibilidade, absolutamente plausível. Incorreta, mas plausível. Caso fosse fazível um universo à parte desse que nós temos. Criar aí sim um multiverso, né? Um biverso, digamos assim. E
em que você teria esse controle. Mesmo você usando os elementos de Deus, não quer dizer que você não possa usar para o mal, embora você também poderia usar para o bem. Então é isso, acho que eu deixei claro em alguns pontos das, vamos dizer, das besteiras que eu ouço sobre controle de realidade no mundo, argumentos talvez até feitos só para provocar, eventualmente, talvez porque a pessoa tem um pecado, eles acham que eles podem responder das mais variadas formas, né? Vai saber, algum tipo de perseguição, mas que você possa refletir naquilo que você realmente deseja. O que você pensa? Qual é a sua posição? Você está do lado favorável a Deus ou você mesmo, com auto-perdão ou sem auto-perdão, ou com perdão dos outros, sem perdão dos outros, perdoando os demais, você acha que ainda é. Você ainda precisa dessa relativização de realidade, mas ao mesmo tempo você também tem a questão da preocupação com os próximos, né? Eventualmente alterar a realidade poderia ser bom para eles, mas é isso aí. Trago apenas esses questionamentos, apenas dizendo, claro, que o melhor é você ficar do lado de Deus, aquilo que Deus sugeriu para a sua vida é o melhor, mas não que esses questionamentos não sejam tentações que eventualmente nos aflijam todos os dias e muitas vezes você nem sabe disso. Então, valeu. Deus é bom.